Sugerem, a natureza usa todos os canais disponíveis para permitir que seus osciladores conversem entre si. E o resultado dessas conversas é frequentemente sincrônico, com os osciladores começando a mover-se como um só. Na teoria de Wolff, as ondas estacionárias esféricas atuam como osciladores emparelhados e apresentam inúmeras vantagens sobre as partículas, como a de serem capazes de explicar a não-localidade, a fantasmagórica ação-distância de Einstein, sem ter de recorrer à comunicação mais rápida que a velocidade da luz. As hipóteses da teoria de Wolff podem ser resumidas assim. O comprimento de onda de Broglie pode ser mais bem explicado por ondas no espaço, não pela dualidade partícula-onda. O movimento dos osciladores emparelhados, nos centros duplos de interação entre o elétron e as ondas de dentro e as de fora, cria onda de matéria de Broglie. Carga e massa não são fundamentais para as partículas, mas dependem, em vez disso, de propriedades do espaço, que também constituem a base de todas as leis físicas da natureza, da matéria e da estrutura do universo. Toda a matéria é composta de ressonâncias espaciais, cujas ondas só raramente interagem quando se movem pelo espaço. Entretanto, quando essas ondas interagem, as características da densidade espacial que resulta no ponto da interação de duas ou mais dessas ondas são suficientes para explicar todas as partículas conhecidas. O movimento das ressonâncias espaciais uma em relação à outra produz todas as leis conhecidas da mecânica quântica e da relatividade especial. Simplificando, mecânica quântica, relatividade, carga elétrica e conservação de energia surgem de propriedades espaciais, enquanto outras forças, gravidade e inércia, emergem de perturbações da força elétrica, em razão da expansão de Hubble e da aceleração da matéria. De acordo com Wolff, o elétron é composto de ondas esféricas que convergem para o centro e então invertem o sentido. Os dois tipos de onda formam uma onda estacionária cujos nodos e antinodos são como as camadas de uma cebola. A amplitude da onda é um número escalar como uma onda quântica, não como uma onda eletromagnética vetorial. Onda escalar é uma onda matemática de força, com quantidade e magnitude mas sem direção. O centro da onda é a aparente localidade das partículas de elétron. Dentre os aspectos mais importantes e revolucionários da teoria de Wolff destaca-se o fato de a solução das equações de ondas escalares quânticas envolver ondas escalares tridimensionais, ou esféricas. Mais que isso, essas ondas esféricas também são ondas estacionárias escalares. A onda estacionária ocorre quando duas ondas de igual frequência se sobrepõem, mas se movem em direções opostas. Tendemos a pensar que as ondas se movem ao longo de um meio, mas a onda estacionária permanece estacionária ou constante enquanto se move pelo seu meio. Em outras palavras, as cristas, ou amplitudes, da onda permanecem no mesmo lugar, mesmo quando a energia se move por meio da onda. Temos mais familiaridade com ondas estacionárias em razão de nossa experiência com os instrumentos de corda e de sopro, como o violino ou a clarineta. As ondas que são colocadas em movimento ao longo das cordas de um violino são estacionárias, assim como as ondas dentro das cavidades dos instrumentos de sopro. As ondas estacionárias dentro de uma cavidade ocorrem quando as ondas saltam para fora dos limites da cavidade. A frequência das ondas estacionárias muda à medida que as cordas de um violino ou as chaves de uma clarineta são pressionadas produzindo diferentes notas. Figura 8.1. A. Ondas estacionárias lineares de vários harmônicos. B. Os padrões dos nodos das ondas estacionárias lineares da figura. A. C. As polaridades de fase das ondas estacionárias lineares da figura. A. Segundo a teoria de Wolff, existem dois tipos de onda estacionária esférica com comprimentos idênticos, as ondas de dentro e as ondas de fora. Toda ação quântica ocorre no ponto de interação quando duas ou mais ondas se encontram, porque a transferência de energia acontece em sua interseção. Como já foi explicado, Wolff apresenta a hipótese de que tudo, exceto três partículas, elétrons, prótons e nêutrons são aparências causadas por essa interação e a resultante transferência de energia. Ele afirma que encontrar uma partícula significa executar uma transferência de energia, tendo em vista que só uma transferência pode fornecer os dados para a mensuração. Wolff especifica três condições para a transferência de energia. Sem a presença dessas condições, o ver a seguir,
As ondas se movem de forma independente no espaço e não interagem. Os centros de onda devem conter uma região não linear, em que a frequência entre as ondas muda, ocorre uma transferência de energia. Figura 8.2. A. Quando se passa um arco de violino pela borda de uma chapa de aço recoberta de areia, a chapa vibra, provocando a formação de ondas estacionárias. B. As ondas estacionárias fazem a areia da chapa formar padrões geométricos. Cada padrão representa uma frequência diferente de uma oscilação de onda estacionária, ou ressonância. C. Representação gráfica de figuras Latini, que são os padrões geométricos formados pelas ressonâncias variáveis de ondas estacionárias. A onda de cada ressonância interativa deve sobrepor-se ao centro de onda das outras. Embora as duas primeiras condições expliquem os meios para a troca de energia, mudança de frequência, é necessária uma força propulsora que determine a direção dessa troca de energia. No modelo padrão da física quântica, o fóton é a principal partícula transportadora de força. Uma implicação surpreendente da teoria de Wolff é que o fóton não é necessário para explicar nenhuma dessas forças, fenômenos ou interações entre partículas na física. Não trataremos do papel dos fótons como partícula de luz, mas é suficiente dizer que a teoria de Wolff fornece explicações acerca da luz. Wolff descreve o fóton não como partícula, mas como troca de energia entre partículas que constitui uma mudança de frequência de duas ressonâncias provocada por uma modulação das ondas partículas. O fóton não é necessário, uma vez que não há nada a ser transportado de uma partícula para outra. Wolff afirma que historicamente as ideias convencionais acerca do elétron surgiram na física em razão de seu papel como transportador de massa e carga. Embora mantenha o elétron como entidade quântica fundamental por outras razões, ele o rejeita como partícula transportadora de massa e carga porque essas propriedades podem ser explicadas por meio das interações das ondas. Além disso, Wolff lembra um fato que os físicos convencionais optaram por ignorar, porque idealizavam as interações quânticas em suas equações e também por conveniência, os elétrons nunca aparecem sozinhos. É preciso que haja sempre dois ou mais em interação e quaisquer fenômenos relacionados à sua interação são sempre proporcionais a ambas as cargas. Para dizer de uma maneira que melhor ressalte a estranheza do mundo quântico, como não há meio de distinguir um elétron de outro em qualquer interação, pode-se pensar em todos os elétrons que aparecem como sendo a mesma partícula. Como Wolff nos fez lembrar, é curioso que nunca se pense nos elétrons como partículas individuais antes de mais nada. Wolff identifica a interação de elétrons como a mais simples e fundamental que pode ocorrer entre uma onda de dentro e uma onda de fora. Quando essas ondas interagem, as características, o que ele chama de ressonância, do espaço mudam. Essas mudanças determinam as características da partícula que podemos mensurar, com tipos mais complexos de ressonância espacial produzindo características que representam outros tipos de partícula. Além disso, como a carga nunca aparece sozinha, mas apenas em relação a outras propriedades da partícula, como a massa, Wolff pede uma revisão de nossa compreensão do que é carga e de como ela surge. Ele diz: contrariando a opinião popular, devemos concluir que carga é uma propriedade conjunta de ambas as partículas, ressonâncias espaciais, e do espaço ao seu redor. Não faz sentido falar de carga como uma propriedade de uma partícula. Em vez disso, trata-se de uma propriedade de troca de energia entre duas ou mais partículas. A surpreendente avaliação de Wolff implica que propriedades como carga e massa, geralmente atribuídas a partículas individuais, resultam da interação entre ressonâncias espaciais e os campos de onda que lhes são associados. É fácil alguém se perder nos detalhes da teoria de Wolff, pois, como em qualquer boa teoria, tudo está interligado e é difícil fazer um resumo adequado. Recuemos por um momento para examinar os pontos mais importantes da teoria completa e destaquemos os aspectos mais relevantes para a teoria NES do corpo bioenergético humano. A teoria de Wolff de ressonâncias espaciais pressupõe que o espaço, que não pode ser visualizado como uma substância física, como um éter, constitui a entidade básica do universo e está repleto de ondas esféricas, que ele chama de ondas de dentro e ondas de fora. Pode-se pensar nessas ondas como convergentes e divergentes, ou seja, as duas ondas se combinam brevemente no centro antes de reverter a direção.
Como são da mesma frequência, elas formam uma onda estacionária. A amplitude da onda estacionária é escalar e é finita no centro da onda, o que remove os infinitos que infestam grande parte do modelo de elétron-partícula, ponto da mecânica quântica atual. Se fosse possível vê-las, as ondas estacionárias se pareceriam com as camadas de uma cebola, porque as ondas de dentro e as de fora são esféricas. Quando interagem, atuam como osciladores emparelhados. Só ocorre troca de energia quando há correspondência entre as frequências dos dois osciladores. A ressonância espacial, mudança nas propriedades do espaço, é fruto da interação dessas duas ondas. A ressonância espacial resultante pode assumir uma de muitas formas diferentes e assim exibir diferentes propriedades, dependendo de como as ondas de dentro e as de fora interagem, com a ressonância mais simples apresentando as propriedades de um elétron. As propriedades que chamamos de partículas diferentes surgem todas das mudanças no espaço, porque o espaço é a propriedade fundamental do universo. Então, é possível afirmar que as partículas são localizadas no centro das interações entre onda de dentro e onda de fora, onde as ressonâncias espaciais originadas produzem as propriedades que passamos a associar às três entidades quânticas fundamentais, elétrons, prótons e nêutrons. Por fim, as leis da mecânica quântica e da relatividade especial resultam do movimento das ressonâncias espaciais em relação a outras ressonâncias espaciais. Essa é a essência da teoria de Wolff, a qual, entretanto, prossegue para explicar outros pressupostos e princípios, como o da amplitude mínima. Esse princípio tem uma importância fundamental, descrevendo que a amplitude total das ondas de partícula no espaço sempre procura um mínimo em cada ponto. Como resultado, os centros das ressonâncias espaciais se movem, acompanhados pelas mudanças de frequência, trocas de energia, de modo a se aproximar do valor mínimo. Na base desse modelo, Wolff explica os paradoxos do modelo padrão da mecânica quântica, bem como todas as principais forças e leis da física, incluindo a gravidade e a inércia. O maior mistério da teoria da ressonância espacial em si, como Wolff espontaneamente admite, é a origem da onda de dentro, além de, como acontece com qualquer teoria, conter muitas pontas soltas por amarrar e provas matemáticas por fazer. Une-se a teoria da ressonância espacial. Então, o que a teoria da ressonância espacial tem a ver com o NES? Neste momento, essa teoria dá o suporte mais ponderado para a física subjacente às experiências de Peter com correspondências. Durante décadas ele se perguntou o que exatamente estava mensurando. Uma ampola contendo a impressão energética de um tecido, um elemento ou qualquer outro item que estabelecia correspondência, ou, como Peter diz, conversava, com certos itens e energias, mas não com outros. Por quê? O que determinava a correspondência? A melhor resposta possível em um leque de possibilidades. A teoria da ressonância espacial fornece uma explicação plausível. Se de fato a estrutura do espaço em si constitui o meio do qual emergem todas as propriedades das partículas fundamentais, se o ponto de interação entre uma onda de dentro e outra de fora na verdade muda a permissividade do espaço naquele ponto, ensejando a transferência de energia e portanto de informações então as experiências com correspondências fazem sentido. Peter descobriu uma forma de mensurar a condutividade do espaço em que duas ondas se encontram e interagem. Segundo Wolff, só ocorre troca de energia quando há correspondência entre as frequências de dois osciladores. Isso pode acontecer se os dois átomos envolvidos forem do mesmo tipo. Também pode acontecer se átomos diferentes tiverem diferenças de nível idênticas. Essas condições são quase exatamente as mesmas nas quais as correspondências de Peter podem ser feitas. Esses dois critérios explicam de que modo coisas como o corpo bioenergético e o corpo físico conversam entre si, para usar o jargão de Peter. As correspondências acontecem em muitos níveis diferentes. Por exemplo, os integradores energéticos constituem as rotas de informações do corpo bioenergético. Quando se chama de estruturas holográficas no espaço, Peter está se referindo a elas no nível holístico, de sistemas. Nesse nível, que é o mais alto nível estrutural, pode-se pensar em cada integrador como uma ressonância espacial em particular. Entretanto, cada integrador então se liga ao corpo físico baseado em outros parâmetros, como a extensão da frequência e do valor de fase, e, em um nível ainda mais profundo de subsistemas,
por meio das propriedades energéticas de órgãos, células, enzimas, hormônios e outros elementos específicos. Eles conversam entre si porque compartilham as mesmas ressonâncias espaciais, e essas ressonâncias compartilhadas podem explicar como Peter descobriu, por exemplo, que o meridiano do fígado da medicina tradicional chinesa, integrador energético 8 do modelo NES do corpo bioenergético, conversa com a retina e com a íris, mas não com outras estruturas anatômicas do olho. É possível pensar nesses níveis de ressonância como uma série de caixas uma dentro da outra, e, à medida que se avança para a caixa seguinte, menor, encontra-se uma série diferente de correspondências, com níveis cada vez mais específicos e detalhados. A troca de energia ocorre no ponto de interação entre duas correspondências, e o resultado é uma transferência de informações. Lembre-se, só pode haver transferência de informações quando houver também transferência de energia. Wolff calculou que a frequência da onda de matéria de Broglie é algo em torno de 1021 Hz, mas ainda não existe tecnologia disponível capaz de detectar energias dessa faixa. Então, como Peter pode saber o que está mensurando em suas experiências com correspondências e no escaneador NES? Pode ser que ele esteja mensurando harmônicos de meio, 1/4 e 1/8 de comprimento de onda, com perdas condutíveis de sinal, se pensarmos do ponto de vista da engenharia elétrica, em 15 decibéis, faixa harmônica. Peter especula que, se a onda de Broglie é capaz de se propagar através da ressonância espacial de Wolff, e se de fato há perdas condutíveis de sinal, então a ressonância harmônica possivelmente estaria logo abaixo, em uma faixa tão baixa quanto as frequências sonoras audíveis. Os integradores energéticos podem ser representações de uma estrutura matemática dentro da faixa de frequência eletromagnética inteira em conformidade com relações de fase específicas. De acordo com a teoria de Wolff, quando uma onda de dentro e outra de fora interagem, ocorre uma mudança de frequência naquele ponto central. Mais precisamente, a heterodinação ocorre naquele ponto de interação, duas novas frequências são criadas. Contudo, Wolff salienta que essa mudança não pode acontecer espontaneamente com um átomo. Tem de haver dois átomos, de modo que, enquanto a frequência de um diminui, a do outro aumenta. O arranjo combinado final de ambos os átomos deve ser uma diminuição da amplitude de onda total, para satisfazer o PAM, princípio da amplitude mínima. Peter e Harry há muito tempo sabiam que a frequência desempenha um papel importante no corpo bioenergético. A grande quantidade de dados que Peter reunira em suas experiências com correspondências indicava isso traço, mas ele também havia percebido que as mudanças de fase eram ainda mais relevantes. A mudança de fase conduz a uma alteração em um sinal periódico, neste caso uma onda, em relação a um sinal de referência. Para simplificar um fenômeno que pode ser complexo, imagine duas ondas se movendo uma em relação à outra com picos e vales da mesma força. Elas estão em fase de acordo com a amplitude. Se a amplitude muda, os picos e vales vão perdendo força, uma onda deixa de estar em fase com a outra. Para uma referência visual da mudança de fase em relação ao tempo, ver a figura 13.4 no capítulo 13. Cada integrador energético parecia ter um valor de mudança de fase, com o sistema alcançando seu limite em 180 graus. Entretanto, Peter não entendia por que o limite era esse nem qual o significado disso, se é que havia um. Quando deparou com Wolff, que identificava em 180 graus a mudança de fase da onda de dentro para a onda de fora, a correspondência parecia excessiva para ser coincidência, e sua significância para o NES ficou mais clara. Wolff escreveu, no centro, a onda de dentro gira 180 graus, convertendo-se em uma onda de fora. Essa rotação fixa cria o spin quântico mais ou menos. Torna-se um elétron ou positron, dependendo da direção da rotação. Intrigado, Peter refletiu que a extensão dos integradores energéticos, que representam todo o corpo ondulatório, podia ter correspondência com essa mudança de fase de uma onda de dentro para uma onda de fora, pois é nesse ponto de transição que se cria um padrão de interferência e as informações são transmitidas. Os integradores energéticos estão ligados à regulação e transferência de informações. Peter explicou isso no NES.
Reservamos 15 graus de fase para cada um de nossos integradores energéticos, e assim temos 12 integradores nos 180 graus da mudança de fase que ocorre quando as ondas de dentro se transformam em ondas de fora no centro da onda estacionária esférica, conforme a teoria da ressonância espacial de Wolf. Eu verifiquei isso experimentalmente, e funciona na prática, o que significa dizer que há correspondência entre a estrutura de cada integrador energético e os 15 graus de fase requeridos. Parece que a natureza programou o corpo bioenergético, a esse respeito, para funcionar como um relógio suíço, com total precisão. A precisão, naturalmente, é necessária para que a vida ocorra. A descoberta de Peter de que a mudança de fase de algum modo exerce impactos sobre o estado do corpo bioenergético e, por extensão, sobre a saúde, levou Nes a aprofundar-se ainda mais em territórios fronteiriços. Essa descoberta tem importantes implicações para a formulação de um modelo realmente abrangente da patologia energética, como será discutido no capítulo 13, para entender os integradores energéticos, na terceira parte. Por ora, é importante perceber, como Peter salientou, que todas as reações químicas devem resultar em uma ligeira mudança de frequência dos átomos que participam da troca. Se algumas reações químicas adiantarem a fase do campo circundante, então a lei de conservação de energia exigirá que outras reações tenham um efeito similar em retardar a fase. Fase e estado energético são basicamente relacionados. Juntios, e a química, ou mesmo a bioquímica, está relacionada tanto com a mudança de frequência quanto com o relacionamento de fase. A nova medicina deve tratar de garantir que a frequência e a fase estejam ambas corretas no caso de todas as atividades químicas do corpo. Outros pesquisadores estão se concentrando na fase, sobretudo o ex-astronauta Edgar Mitchell e seus colaboradores, que investigam a natureza holográfica quântica da consciência e, na verdade, do universo. Mitchell se refere muito ao trabalho do Dr. Peter Marcer, que propõe uma teoria da ressonância adaptativa de fase conjugada. Para explicar resumidamente, ele apresenta a hipótese de que toda a matéria emite ondas fásicas, assim como todos os seres conscientes. Quando a onda fásica emitida por um ser humano entra em contato com a onda fásica emitida por um objeto físico, a interseção das duas ondas iguais mas opostas cria um padrão de interferência que transmite informação. A informação é transportada via relacionamentos fásicos. Segundo ele, a ressonância adaptativa de fase conjugada funciona em todos os níveis da realidade, do quântico ao macroscópico, e está em ação nas funções biológicas do corpo desde o nível do DNA, passando pelas células e o metabolismo. Isso até explica a consciência e a percepção. Essa pesquisa se entrelaça maravilhosamente com a de Peter. Se bem que Peter tenha chegado às suas ideias que sobre fase independentemente desses pesquisadores. Embora ele adote a teoria de Wolf, Mitchell e Marcer adotam um modelo emissor, absorvedor de Kramer e sua interpretação transacional da mecânica quântica. Contudo, as duas teorias têm muito em comum, e, enquanto Mitchell e Marcer estão aplicando a holografia quântica à consciência e à percepção, Peter a tem aplicado ao corpo físico e ao corpo bioenergético. Quando encontrou a teoria da ressonância espacial de Wolf, Peter constatou de imediato a relevância dela não só para suas próprias experiências com correspondências e sua teoria do corpo bioenergético e humano, mas para toda a bioenergética. Ele sentiu que talvez, apenas talvez, a teoria de Wolf, com a adição de ideias sobre holografia quântica como as de Mitchell e Marcer, pudesse fundamentar uma visão verdadeiramente quântica do corpo humano e da saúde. Encerraremos o presente capítulo com alguns dos pensamentos de Peter acerca do possível impacto da teoria de Wolf e da pesquisa de outros sobre a revolução na medicina que está prestes a ocorrer. De que modo o modelo de Wolf pode mudar a medicina? Deixando-nos com dois mundos, ambos reais. Do primeiro mundo já sabemos bastante: as leis da física clássica, os 5 sentidos, os instrumentos de laboratório e os eventos relativos ao tempo. O segundo mundo é o das interações de ondas escalares quânticas, que acontecem em todo o universo como atividade espontânea da matéria. Esse mundo quântico invisível mas real afeta o que acontece no mundo macroscópico diretamente observado. No mundo da onda escalar, a matéria tem conhecimento do estado de outras partes da matéria. Sem isso, nenhuma reação química pode ocorrer, nunca.
A interação entre as ondas de dentro e as de fora pode explicar a química e até mesmo a ação-distância, pois fornece um meio plausível de explicar de que modo uma molécula pode saber se outra está presente e até mesmo qual é o seu estado. Deve haver uma proibição em relação à distância até onde certas configurações de energia podem estender sua influência, Peter acrescentou, destacando que ainda era necessário pesquisar muito. Mas as evidências sugerem que frequência e fase representam a extensão até onde as reações químicas podem influenciar a saúde do organismo inteiro, e não apenas de uma parte de uma célula, ou menos, de uma molécula. Contudo, na terapia é preciso que não tentemos alterar frequências, porque elas são determinadas pela matéria em si e por sua posição na tabela periódica. Em vez disso, tem de ser possível corrigir o que podemos chamar de erros de fase entre as ondas de dentro e as de fora, que podem levar à patologia, porque existe a possibilidade de a estrutura ou o formato do espaço sofrer alguma alteração em virtude de todos esses relacionamentos de fase. Cada célula do corpo e de toda a biologia tem um valor de mudança de fase específico, que é usado como identificador na tecnologia NES, principalmente em relação aos integradores energéticos. É possível que a estrutura do espaço imediatamente circundante mude quando existe uma correspondência entre dois itens testados, e esse fenômeno, qualquer que seja sua explicação, tem sido a base dos tratamentos da medicina natural há décadas na Europa e na América do Norte. Durante 40 anos ele tem sido aceito como se não passasse de um efeito elétrico. A verdade é que não constitui um efeito elétrico nem originalmente, pois se trata de um efeito de campo quântico. Disso estou convencido. O corpo bioenergético necessita de muitos tipos de energia para se formar e se manter, e há uma carga eletrostática fraca entre eles. Mas a transferência de informação no corpo não se dá originalmente por meio do eletromagnetismo, como tanta gente da bioenergética pensa. Temos de ir além do eletromagnetismo na saúde e na medicina alternativas e ingressar nos campos da ética e da mudança de fase e até mais além. Até onde sabemos, atualmente o NES é o único sistema a fazer esse trabalho em relação ao corpo físico. Temos a esperança de que os outros aceitarão o desafio junto conosco. Todas essas ideias estão ainda engatinhando, mas têm enorme potencial para criar um modelo inteiramente novo de biologia e medicina. Terceira parte, o modelo NES do corpo bioenergético humano. 9. Visão geral do corpo bioenergético humano. Embora aspectos da configuração geral do corpo bioenergético, a aura externa, os chakras, os meridianos e os pontos de acupuntura, tenham sido descritos por outros, o trabalho de Peter representa o primeiro mapeamento realmente compreensível em nível sistêmico da estrutura e dos mecanismos do corpo bioenergético humano e de sua relação com a bioquímica e a fisiologia. Por meio da pesquisa de Peter, ganhamos um melhor entendimento do corpo bioenergético como sistema mestre de controle do corpo físico. A despeito de ainda existir muita pesquisa a fazer, agora podemos, pela primeira vez, começar a entender como os intricados e interligados sistemas e subsistemas do corpo bioenergético, no nível da eletrodinâmica quântica, EDQ, afetam o estado do corpo físico. Podemos entender melhor como o próprio corpo bioenergético funciona, que tipo de energia o dirige e como é afetado por influências externas e internas, incluindo campos da Terra, dietas, estresse, toxinas, agentes patogênicos e outros fatores. Temos agora uma nova base de compreensão de como as emoções e a consciência emergem ou são afetadas pelo movimento de energia e informação no corpo bioenergético. Com o uso dos infocêuticos NES, também podemos corrigir diretamente as distorções do corpo bioenergético. O restante deste livro se dedica aos detalhes do modelo NES de como o corpo bioenergético humano trabalha e como as distorções no nível bioenergético se correlacionam com a saúde. Confiamos que, no momento em que alcançar o último capítulo, você estará tão assombrado como nós com a magnificente rede de interligações entre o corpo bioenergético e o corpo físico. Como o corpo bioenergético funciona? O corpo bioenergético humano é uma estrutura energética e informacional inteligente, auto-organizadora, autocorretora e automantenedora que funciona no nível da EDQ e da holografia quântica. O corpo bioenergético e o corpo físico são interdependentes, um não pode existir sem o outro. O corpo físico depende da química, que dirige a fisiologia do corpo,
tornando tudo possível, do DNA e as células até o sistema nervoso e o cérebro, para a realização do trabalho que nos mantém vivos e saudáveis. Por sua vez, essa mesma atividade celular dá origem, pelo menos em parte, ao corpo bioenergético, que em troca guia e organiza a informação que dirige a sua bioquímica. É um pouco parecido com o paradoxo do ovo e da galinha, só que aqui se trata do caso do nível quântico de como o real e o virtual são ambos necessários para todos os processos vitais. Por um lado, os processos químicos reais dirigem a fisiologia, dando origem à realidade bioenergética do corpo bioenergético, mas, por outro, o corpo bioenergético é responsável por dirigir a informação que mantém essa bioquímica. Uma analogia pode tornar esse conceito mais fácil de entender. Digamos que se compre um ingresso para a ópera. Na bilheteria, entregam um ingresso real de papel, mas seria apenas um pedaço de papel sem valor se ali não estivessem impressas informações sobre o que é permitido fazer com ele. Pode-se assistir à ópera, mas não usar o ticket para ir a um concerto de rock. Mas ainda, só é possível entrar na sala de espetáculos em dia e horário específicos, para ocupar uma cadeira específica. Portanto, embora precise do ingresso, a pessoa não saberá o que pode ou não fazer se não houver alguma informação impressa nele. O ingresso não tem significado nenhum sem a informação, mas a informação que dá ao ingresso seu valor não pode ser facilmente transmitida sem alguma forma de estrutura física. Portanto, o real, ingresso de papel, e o virtual, informação impressa no ingresso, são interdependentes. De maneira análoga, a química do corpo cria as condições reais de saúde, mas essa química é dirigida pelos processos bioenergéticos, processos quânticos, como a troca entre elétrons e fótons ou as interações entre ondas de dentro e ondas de fora. O real e o virtual trabalham juntos. Da perspectiva da bioenergia, toda a doença começa no corpo bioenergético, porque sempre que um processo fisiológico entra em colapso, isso ocorre em consequência de distorções nas informações. Considere uma reação alérgica. Se você tem febre do feno, então inalar certas moléculas de pólen inicia uma cadeia de reações químicas em seu corpo. Você experimenta os efeitos dessa reação na forma de nariz escorrendo e olhos coçando e lacrimejando. Não há nada de errado com o corpo bioquímico. Ele funciona perfeitamente, reagindo para proteger o corpo contra o alérgeno, considerado uma substância estranha. O que está errado é a informação que o corpo está processando. Por alguma razão, ele interpretou erroneamente a presença de uma molécula inofensiva de pólen como um invasor nocivo, e o sistema imune preparou a defensiva. Esse é um caso de erro de identidade, uma correspondência incorreta feita pelo corpo, no nível da informação, que resulta em uma reação real e física. Pode-se tomar uma injeção para alergia ou um anti-histamínico para aliviar os sintomas, mas esses medicamentos podem não se dirigir à raiz do problema. A causa reside no corpo bioenergético, no qual a informação está sendo bloqueada ou distorcida, afetando a maneira como o corpo funciona no nível celular. Tudo o que acontece no corpo no nível bioquímico, aminoácidos formando arranjos apenas em sequências permitidas, o DNA se descompactando para ser copiado, neurotransmissores cascateando no sistema nervoso, impulsos eletroquímicos estimulando músculos e células do coração, mediado por informação. O corpo precisa saber o que fazer, quando, quanto e onde, e deve executar milhões de ações com estonteante precisão em milésimos de segundo. Assim, os corpos físico e bioenergéticos são interdependentes, como dois lados de uma moeda, com as duas expressões do corpo, a bioquímica e a bioenergética, contribuindo mutuamente para a homeostase. A doença é frequentemente considerada como perda da homeostase, porque o corpo perde a capacidade de trabalhar de maneira adequada, comprometendo seu estado normal e vibrante de saúde e bem-estar. A perda da homeostase em geral não é um processo catastrófico, mas sim gradual, à medida que as várias malhas de informação do corpo energético lentamente se deterioram e a organização primorosa da rede de interações se torna progressivamente caótica. Os sintomas dessa perda do equilíbrio físico podem ser sutis ou intensos. Requisitos para o estabelecimento do corpo bioenergético humano.
A pesquisa de Peter sugere que as condições a seguir constituem o mínimo necessário para dar base e talvez até criar o corpo bioenergético, além de garantir seu funcionamento correto. Uma carga eletrostática, criada tanto por partículas ionizadas em solução, assim como nas células, quanto pela potencial ação dos elementos do sistema nervoso. Luz, mesmo que em pequena quantidade, de certas frequências de alta energia, tanto interna quanto externamente ao corpo. O biofísico Fritz Albert Pope descobriu que as células emitem luz ultrafraca, de modo que o corpo tem uma fonte interna de energia fotônica. Peter observou: não é preciso muita energia para criar o corpo bioenergético humano, mas sim energia da qualidade certa para fazê-lo funcionar transportando informação. Gravidade e pelo menos uma fonte fraca de magnetismo, razão pela qual Peter sugere que as energias da Terra, como aquelas que contribuem para o estresse geopático e os campos magnéticos externos, como a ressonância de Schumann, podem exercer um efeito sutil mas profundo no corpo e no campo bioenergético. Confete magnético, um termo emprestado de Reid, que acredita que o elétron tem algum tipo de cápsula ou envelope. A troca de informações acontece quando uma cápsula magnética de elétron é aberta à força durante a interação com um fóton. Os fragmentos magnéticos, que Reid chamou de confetes magnéticos, podem ser resíduos dessa troca. Contudo, Peter acredita que o que Reid chamou de cápsula do elétron pode, na verdade, ser a onda estacionária esférica do elétron, que tem uma carga e forma padrões magnéticos no espaço, de acordo com a teoria da ressonância espacial de Wolff. Toda a química, incluindo os processos de ligação química que impulsionam a bioquímica, é baseada na interação das partículas quânticas fundamentais, com as regras da física determinando como as moléculas podem formar ou quebrar as ligações. Os fragmentos magnéticos são resíduos do processo de quebra das ligações moleculares. Na verdade, as energias do tipo confete magnético e as de ligação podem, de fato, ser dois termos para o mesmo processo no corpo, pois as energias de ligação que são quebradas em processos metabólicos são vistas pelos biólogos modernos como a principal fonte de energia do corpo. Peter aponta a quebra das ligações de hidrogênio como um caso especial na biologia e na bioenergética. A fonte do confete magnético no corpo é associada particularmente à troca de gases nos pulmões, principalmente em relação ao integrador energético 2 e à troca de oxigênio nas células, no processo circulatório, descrito no mesmo integrador energético 10. A pesquisa dele mostra um aumento enorme de confete magnético em qualquer lugar onde ocorra uma troca de oxigênio, especialmente quando se troca dióxido de carbono por oxigênio nos pulmões. Desse modo, os pulmões e a circulação são muito especiais e importantes em termos do corpo bioenergético, mas onde quer que existam processos químicos no corpo há confetes magnéticos, e o número dessas partículas magnéticas errantes pode ser excessivo ou insuficiente. Pode-se dizer que, tanto no NES quanto na bioquímica, todos estamos deixando a energia de ligação de lado. Muita pesquisa ainda precisa ser feita, mas o confete magnético, especialmente no que diz respeito ao processo de ligações de hidrogênio, é necessário para criar e manter o corpo bioenergético humano. Durante um encontro com o biofísico Fritz Albert Pope, no laboratório de Pope na Alemanha, Peter explicou essas condições do corpo bioenergético a seu anfitrião, e ele perguntou se Peter tinha certeza de estar falando de campo quântico em termos do corpo bioenergético humano. Peter comentou: era uma pergunta justa. A única coisa que pude responder, naquela altura da pesquisa, é que parecia que, se de fato se tratasse de uma estrutura quântica, mesmo de acordo com o modelo de Wolff, então isso representaria um caso especial, isto é, um campo específico da biologia dos humanos, ou talvez das criaturas de sangue quente. Levará um bom tempo para decifrar tudo isso, mas realmente acredito que sim, estamos falando em campo quântico, e sim, existe algo especial no modo como o campo quântico se relaciona com a biologia dos seres vivos. A única coisa que posso dizer com algum grau de segurança é que essas são as condições mínimas que minha pesquisa indica como necessárias para criar e manter o corpo bioenergético humano. O grande corpo bioenergético. Muitas vezes falamos de escala neste livro, e,
À medida que entendemos a estrutura do corpo bioenergético humano, esse conceito vem novamente à baila, porque existe um grande corpo bioenergético que consiste no agregado de todos os milhares, ou talvez milhões, de campos menores que surgem no corpo. Da mesma maneira que o corpo físico é composto de células que se agregam em órgãos, os quais, por sua vez, formam sistemas interligados que, no conjunto, constituem o que entendemos como o corpo. O corpo bioenergético também é o resultado da integração de componentes menores. Cada célula cria seu próprio minicampo, assim como todas as suas organelas, componentes especializados da célula que servem para funções semelhantes às dos órgãos dentro do corpo. Na verdade, os campos dos diferentes tipos de organelas mantêm correspondência com integradores energéticos específicos. Existem até campos individuais gerados pelo DNA contido em cada núcleo celular. Os campos no nível celular e abaixo dele agregam-se para formar os grandes campos dos órgãos, existindo campos adicionais gerados pelo esqueleto. O osso é uma matriz viva, pelo sistema do líquido cefalorraquidiano e por outros grandes sistemas dinâmicos no corpo. De modo que existem na verdade inúmeros minicampos dentro do corpo, que juntos formam o maior e mais bem estruturado grande corpo bioenergético, que chamamos de corpo bioenergético humano, ou simplesmente corpo bioenergético. Com suas experiências, Peter conseguiu simplificar a organização do sistema. Por exemplo, ele reduziu o sistema de 96 meridianos a um sistema de 12 integradores energéticos. Muitos dos minicampos celulares ao redor dos órgãos foram agrupados em 16 impulsores energéticos. Dessa forma, o mapa do corpo bioenergético surgiu da enorme complexidade desses incontáveis subcampos pelo processo de agregação. Como o NES analisa o corpo bioenergético? O NES Professional System é um programa de computador que possibilita perscrutar os recessos bioenergéticos informacionais do corpo bioenergético para ver o que está acontecendo. É uma foto instantânea que permite acessar com precisão as correlações entre o campo bioenergético de uma pessoa e seu estado físico e emocional em determinado momento. O escaneador é rápido, fácil e não invasivo. A pessoa simplesmente coloca a mão sobre o aparelho, que se parece com um mouse grande de computador, e o software faz uma leitura do corpo bioenergético. Como ele faz isso? Nos capítulos anteriores, falamos dos processos quânticos que acontecem no nível do corpo bioenergético e também das experiências de Peter com correspondências. Pode-se dizer, então, que o escaneamento constitui um teste de correspondência da ideia de que escaneamos algo que ninguém mais é capaz de detectar de maneira confiável, as formas de onda do corpo bioenergético e os padrões de interferência que transmitem as informações. Tanto a teoria da ressonância espacial de Wolff quanto a ideia de Marcer sobre ressonância adaptativa de fase conjugada estão relacionadas com o processo de escaneamento NES. Basicamente, o computador em que o software de análises do NES está instalado cria seu próprio campo e de que é necessário um campo eletrostático para criar um campo e de que obter uma troca de informações, e o computador cria um campo eletrostático que, embora fraco, é suficiente para se unir ao corpo bioenergético. O corpo bioenergético e o campo EDIC do computador se entrelaçam, e, por meio de um processo exclusivo do NES, o software de escaneamento pode acessar onde são feitas as correspondências entre o corpo bioenergético e o modelo das estruturas do corpo bioenergético, baseado nas pesquisas de Peter, codificado no software. Embora o entrelaçamento dos dois campos EDIC permita que as informações fluam e sejam, portanto, detectadas, a correspondência é uma das estruturas no espaço cujas características transmitem essas informações. E essas características são baseadas nas mudanças de permissividade do espaço, de acordo com a teoria da física de ressonância espacial de Wolff. O sistema NES está, na verdade, formulando perguntas ao corpo bioenergético e recebendo informações sobre as mudanças no espaço que são interpretadas como respostas do corpo bioenergético. Diferentemente da medicina alopática, em que os exames procuram determinar medidas padrão de referência, como o nível de enzimas do fígado, para então dizer se existe um problema, se esse nível está fora dos parâmetros considerados normais, o sistema NES busca perceber a qualidade da resposta. Depois de detectar a intensidade da correspondência,
Organiza os dados que recebe e os devolve em forma gráfica para avaliação do profissional do NES. O sistema NES não deve ser confundido com biofeedback, que, dependendo do tipo de sistema, revela mudanças nas características elétricas da pele ou do cérebro. A interação que ocorre durante um escaneamento NES entre o computador e o corpo bioenergético constitui um processo quântico, talvez semelhante ao da teoria de Marcer sobre ressonância adaptativa de fase conjugada, e acontece quase instantaneamente. Embora de certa forma cada pessoa tenha uma bioquímica única, o corpo bioenergético é sempre estruturalmente o mesmo. Lembre-se, os impulsores energéticos, os integradores etc. são na verdade estruturas no espaço. Estruturas são cruciais para o funcionamento adequado de tudo o que acontece em seu interior. Portanto, não é necessário, como na medicina alopática, obter uma leitura de todos os itens dentro de um sistema, como nível de gases no sangue, nível de colesterol, de potássio e assim por diante. Em vez disso, podemos observar o estado das estruturas energéticas e informacionais maiores, impulsores do corpo energético, integradores, estrelas e outras. Para uma discussão mais detalhada acerca desses componentes do corpo bioenergético, ver os capítulos específicos mais adiante, corrigindo as estruturas distorcidas, tudo dentro delas é afetado. É possível dizer então que o escaneador NES analisa a integridade funcional do corpo bioenergético. Por integridade funcional, queremos dizer que o objetivo do escaneamento é equivalente a identificar o elo mais fraco de uma corrente, porque a força do corpo bioenergético é proporcional a seus aspectos mais fracos. O escaneador NES identifica esses pontos fracos, e a pessoa pode usar os infocêuticos NES para corrigi-los, se quiser. Em última análise, o escaneamento NES revela ao longo do tempo as correlações do corpo bioenergético com as causas reais dos problemas físicos e emocionais, percorrendo as várias camadas do corpo energético holográfico para apontar a melhor sequência para a cura. O NES não visa os sintomas, nos quais se baseia a maioria dos diagnósticos alopáticos. Por essa razão, dizemos que não diagnosticamos, mas tratamos, prevenimos ou curamos as doenças. Trabalhamos no nível holístico e sistêmico do corpo bioenergético, com energia e informações, e não diretamente com tecido físico nem com processos celulares. O número de correspondências feitas em um único escaneamento gira em torno de 145. As informações são correlacionadas, classificadas e organizadas de acordo com a prioridade antes de retornar graficamente no relatório de análises que aparece na tela do computador. Por meio da percepção das características das correspondências entre o corpo energético real e as informações a seu respeito e suas estruturas codificadas matematicamente no software NES, o computador pode detectar onde e em que grau o corpo bioenergético está distorcido. Essas distorções são priorizadas de acordo com as descobertas da pesquisa de PT sobre a sequência preferencial para a cura ou, em outras palavras, conforme as distorções que o corpo bioenergético indicar que devem ser corrigidas primeiro para dar melhor suporte à capacidade inata de autocura do corpo, que é, no final das contas, o que devolve a homeostase ao corpo. Uma das descobertas mais úteis de PT em termos de saúde é que existe uma sequência preferencial para a cura. A sequência é a seguinte: as distorções no grande campo são corrigidas primeiro, seguidas pelas distorções nos impulsores, nos integradores, nos terrenos e finalmente nas estrelas. Dentro de cada um desses campos estruturais, existe também uma sequência preferencial para todos os subsistemas e subcampos, e os infocêuticos são numerados sequencialmente para que a ordem de correção seja seguida com facilidade, como será explicado mais adiante. Do ponto de vista da física, é possível afirmar que, no momento em que o paciente coloca a mão sobre o escaneador e o profissional do NES aperta o botão de escanear, o computador começa a sondar a função de onda do corpo bioenergético da pessoa e a transformar o que era virtual em algo bastante real, isto é, mensurável. O resultado é um instantâneo informacional do corpo bioenergético. Para entender o que é um instantâneo informacional, é preciso conhecer alguns outros aspectos do corpo bioenergético. Por exemplo, o corpo bioenergético é dinâmico, o que significa que está sempre mudando. É uma estrutura holográfica que registra tudo o que acontece com ela e tudo a que foi exposta.
Como é fácil supor, milhões de coisas nos afetam a cada segundo: emoções e estados mentais, as pessoas ao redor, campos eletromagnéticos, luz, frio ou calor, toxinas e patógenos, a comida e a bebida que se ingere e assim por diante. A análise do NES é uma foto instantânea, de determinado momento, da integridade funcional do campo bioenergético na forma como ele trabalha para mediar todas as influências recebidas e traduzi-las em informações que o corpo possa usar. Em termos de priorização das distorções, imagine que tudo que há no corpo, cada processo celular, cada tecido, órgão e tudo mais, exibe uma coleção de pequenas bandeiras coloridas, vermelha, laranja, verde e amarela. Quando uma estrutura do corpo bioenergético está distorcida ou a informação está bloqueada ou degradada, existe um efeito correspondente no corpo, e as cores do resultado do escaneamento, as bandeiras coloridas de nossa analogia, indicam pedidos bioenergéticos de ajuda. É como se as células, órgãos ou processos metabólicos levantassem e agitassem uma bandeira para chamar a nossa atenção, gritando: "Ei, preciso dos seus cuidados." O grito de socorro em qualquer um desses níveis de subsistemas é ouvido no nível estrutural maior do corpo bioenergético, no nível do impulsor específico, do integrador ou de outras estruturas do corpo bioenergético onde o problema está ocorrendo em nível mais baixo. A cor da bandeira indica o nível de seriedade da ajuda necessária. A bandeira vermelha tem prioridade. Ela significa: cuide de mim primeiro. Eu preciso de socorro agora. As outras cores, em ordem decrescente de prioridade, são laranja, amarelo e verde. Se um item testado não precisa de atenção, o resultado do escaneamento aparece em branco. Os profissionais do NES são treinados para elaborar mais a priorização dos resultados do teste, porque a forma de correção do corpo bioenergético envolve bem mais do que simplesmente ver que cores surgem na tela de resultados. O profissional do NES deve entender as implicações dos padrões que o escaneamento revelar, incluindo a sequência preferencial de correção. Devido ao fato de que tudo que tem significância energética e informacional tem correlação com os processos físicos, os profissionais do NES devem obrigatoriamente ser licenciados ou certificados em áreas da saúde, com conhecimentos de anatomia, fisiologia e patologia. Tendo em vista que o corpo bioenergético é dinâmico e o escaneamento examina os subsistemas do campo em relação ao corpo bioenergético inteiro, sempre haverá indicação de que alguma coisa no campo necessita de correção. Mesmo que vivêssemos em um mundo ideal, não expostos a toxinas, patógenos e outros, seria improvável que um escaneamento NES alguma vez se apresentasse inteiramente branco, indicando que nada precisa de atenção. Enquanto estivermos vivos, o corpo bioenergético se manterá em constante intercâmbio com o meio ambiente sujeito às influências de nossas próprias crenças, pensamentos, emoções, memórias etc., sendo portanto inevitáveis as distorções. Embora várias pessoas procurem o NES para tratar de aspectos bioenergéticos de problemas físicos ou emocionais específicos, o fato é que o NES é ideal para ser usado como parte de um programa contínuo de manutenção da saúde, porque pode identificar problemas potenciais no nível bioenergético antes que se manifestem no corpo físico. É difícil para as pessoas que não estão familiarizadas com a bioenergética entender, ou mesmo acreditar, que o corpo bioenergético pode ser decodificado, mas o processo não é tão diferente de muitos outros exames que conhecemos e que, provavelmente, já fizemos algumas vezes. Considere os seguintes exames e tecnologias, todos lidando de algum modo com a informação real e a virtual, assim como o escaneamento NES. Eletrocardiograma e eletroencefalograma. O coração e o cérebro emitem vários tipos de energia, incluindo a elétrica. Não é possível vê-las, mas pode-se detectá-las por meio de certos tipos de equipamento. Um técnico coloca eletrodos no peito da pessoa submetida a um eletrocardiograma, EKG, que mede os ritmos elétricos do coração, ou no couro cabeludo, no caso de eletroencefalograma, EEG, que mede as ondas do cérebro. Os eletrodos detectam sinais e os processam por meio do equipamento para produzir um resultado visual. Os rabiscos em forma de onda que aparecem na tela do computador ou são registrados em um rolo de papel. O médico ou técnico pode interpretar essas formas de ondas para saber como está o funcionamento do coração ou do cérebro.
O software NES trabalha de maneira semelhante, embora dispense os eletrodos, devido ao fato de não ser elétrico e sim quântico por natureza. O sistema NES lê as informações das estruturas do corpo bioenergético e traduz em gráficos na tela do computador, e um profissional treinado do NES interpreta as informações recebidas. No caso do EEG, a informação registrada pode até revelar o estado de consciência, porque diferentes formas de ondas cerebrais representam diferentes características da consciência, tais como se você está alerta, relaxado, meditativo, dormindo ou até sonhando. De modo semelhante, o sistema NES lê a característica dos vários aspectos do corpo bioenergético, impulsores, integradores, estrelas e assim por diante. Da mesma maneira como os estados de consciência estão sempre mudando, quando se tem um pensamento diferente o corpo responde na mesma hora, também o corpo bioenergético muda constantemente. Da mesma maneira como, mesmo a consciência sendo dinâmica, podemos medir os estados cerebrais e aprender algo sobre a natureza da consciência. O corpo bioenergético também é dinâmico e, por meio do escaneamento NES, podemos detectar informações que revelam algo a respeito de sua integridade funcional. Rádio. Pense no sistema NES como um receptor de ondas de rádio. Pense no corpo bioenergético como uma estação transmissora. Uma onda real é enviada de uma estação, levando consigo as informações virtuais, música, comerciais, informações sobre o tempo e sobre o tráfego ou entrevistas codificadas por meio de suas modulações. A onda real, na verdade, transporta as informações virtuais, a música ou a entrevista, que têm significado apenas quando interpretadas pelo ouvinte. Além do mais, para ter acesso às informações virtuais transportadas pela onda é preciso sintonizar a estação de rádio para selecionar a onda real. Se o rádio só captar não conseguirá sintonizar estações de FM. Girando o botão um pouco, por exemplo, deixaríamos de ouvir 93,5 para ouvir 95,3. Cada uma dessas frequências revela informações diferentes. O NES Professional System é o receptor que pode captar uma gama de sinais, por volta de 145 testes em cada escaneamento, como se ouvíssemos 145 estações de uma vez só, que o corpo bioenergético está constantemente irradiando. Computador. Pense no corpo como um hardware que está rodando o software da saúde. O software é um grupo de instruções que o hardware executa. O software é o corpo bioenergético, que diz ao corpo físico como funcionar bioquimicamente. Se o software apresenta falhas, o hardware não funciona bem. Pense no NES como algo que faz uma revisão do software. Quando ele encontra um código errado, é possível consertar usando os infocêuticos. Na verdade, pode-se pensar no escaneamento NES mais como o corretor ortográfico de um processador de textos para o corpo bioenergético. O corretor ortográfico de um computador busca por erros no documento que estamos digitando por meio da comparação de cada palavra com as existentes no dicionário interno. Quando acha uma palavra que parece estar incorreta, ele a assinala. De maneira semelhante, porém mais holística e de nível mais elevado, um escaneamento NES examina o corpo bioenergético em busca de distorções no estado de suas várias estruturas e subestruturas energéticas e informacionais. Mas, na analogia do corretor ortográfico, o escaneamento NES vai além de verificar apenas erros ortográficos, pois examina o texto no nível sintático à procura de sentido, determinando se está embaralhado ou degradado de algum modo. Os gráficos da tela mostram todos os erros de correspondência que o escaneamento encontra e o respectivo nível de gravidade, e então sugere os infocêuticos que podem fazer as correções necessárias. O papel dos infocêuticos NES. As distorções no corpo bioenergético indicam onde o processo de transferência de informações entrou em colapso ou a regulação das informações se apresenta incorreta. É necessário informação para corrigir a informação. Portanto, para corrigir desequilíbrios no corpo bioenergético, devemos provê-lo das informações de que precisa para voltar ao funcionamento normal e eficiente. Essa é a tarefa dos infocêuticos NES. Preparados líquidos que contêm microminerais codificados com as informações EDIC necessárias para o corpo bioenergético se reiniciar. Por exemplo, o infocêutico impulsor energético lida com a energia da fonte,
A energia da força vital que o corpo usa para se manter bem ou para recuperar o bem-estar, enquanto o impulsor energético 5 cuida das correlações bioenergéticas e informacionais da circulação e processos vinculados à circulação sanguínea. Atualmente, existem 62 infocêuticos, cada um impresso com informações precisas que dizem respeito a um impulsor, integrador ou estrela específicos ou outros aspectos do corpo bioenergético. O processo de impressão é complexo, envolvendo uma máquina especialmente construída para codificar a informação nas misturas usando campos eletrostáticos de alta energia, cores específicas de fótons etc. Os minerais